Fala pessoal, mais um episódio da nossa série O Brasil que o Brasil não conhece. Agora para falar de Cruz do Espírito Santo, uma cidade na Paraíba, que quem me acompanhou foi nossa conselheira federal, nossa amiga Gilcélia, e o Renan, nosso presidente do CREA Paraíba, que além de ser o nosso presidente, é uma pessoa que também tem esse olhar e sabe que a gente precisa, Gil, trazer o sistema mais próximo das pessoas e da realidade. Então eles me acompanham nessa conversa de hoje para falar não só da série, mas para falar da realidade do Espírito Santo. Começar aqui pedindo licença para o Renan, mas vou começar com a Gil. O que você achou, Gil, do que você viu lá num primeiro momento? A gente vai falar bastante, então fica à vontade. Beleza, presidente Vinícius. Primeiro, o Brasil, né, que a gente não conhece, né? E, logicamente, quando a gente faz isso e você cria esse ambiente de debates, de conhecer esse Brasil que a gente ainda não conhece, ou que tem a obrigação de conhecer, a gente traz para Cruz do Espírito Santo, na nossa querida Paraíba, né, um território, um município onde tem história de resiliência, mas também de muitas dificuldades, e é um país que mostra um país que muito desigual. Nós vivenciamos um Brasil muito desigual, onde os direitos básicos não chegam na sua plenitude, né? E, logicamente, a falta de políticas públicas tira da população esses direitos básicos. Então, ter esse olhar, o sistema Confea-CREA ter esse olhar, chegar nessas comunidades, chegar nesse território, mostra o nosso compromisso e a nossa determinação em fazer algo diferente, né? Em fazer algo inovador e mostrar para o Brasil como um todo que nós podemos, enquanto profissionais da engenharia, da agronomia e geociência, fazer algo diferente. Então é muito bacana isso que nós estamos construindo. Boa, Gil. Gil que é uma defensora da engenharia como ferramenta de políticas públicas com o objetivo de uma boa prestação de serviço. Renan, fala um pouquinho para a gente, não só dessa frente de trabalho que ela está sendo aí compartilhada por meio de uma série, por meio de vídeo, por meio de uma narrativa, claro, né, para a gente atrair atenção, mas pelo olhar da engenharia. Alguém conhece o estado como você conhece? Pode falar, fica à vontade, meu amigo. Presidente Vinícius, conselheira Gilcélia, primeiro é uma satisfação estar aqui nesse podcast com vocês, mas não pela participação, mas por entender que vocês estão trazendo o debate do mundo real para dentro do nosso sistema. Isso é uma coisa que a gente brigou desde a nossa inserção e participação no sistema, é que a gente pudesse debater dentro do sistema o mundo real dos profissionais, o mundo real da engenharia e o mundo real da sociedade. E é isso que estamos fazendo aqui. Está de parabéns, presidente, conselheira, porque sempre, historicamente, sentimos falta desse debate e agora estamos conseguindo debater tanto no âmbito estadual, pelos CREAS, como pelo órgão federal, nosso CONFEA, que está se preocupando, está buscando debater e está tentando contribuir com essa necessidade e essa problemática. Então, estão de parabéns, estamos aqui para debater a realidade do nosso estado da Paraíba. Hoje vamos falar de Cruz do Espírito Santo. Tivemos a oportunidade de ir lá conversar com os gestores, conversar com alguns engenheiros, para poder levar um pouco da nossa capacitação, do nosso sistema, para ajudar aquele povo, ajudar aquela gestão e ajudar aquele município. Só para aqui contextualizar para quem acompanha, Gilcélia, Renan, né, Cruz do Espírito Santo, ela foi ali escolhida como uma das cidades para fazer parte dessa nossa série, da nossa frente, por não prestar um bom serviço para a sua população. Né, ela tem a marca da enchente ali de 1985, né, ela beira o rio e isso causou muitos danos. Isso também levou ali até a cidade ter o nome que tem, né, por causa da história. Mas só para vocês terem uma ideia, né, ela não presta um serviço básico para a sua população. E com base no IPS, que é um índice que a gente está usando como alicerce para a gente enxergar essas realidades, ela não chega, e não é de investimento que a gente fala, é de serviço mesmo, ela não chega com o serviço de uma maneira geral para a população, então ela tem os índices muito baixos, por isso que ela foi selecionada, por isso que a gente foi lá. Então, esse é o porquê dessa série, esse é o porquê
dessa movimentação de profissionais e de pessoas do Estado. Mas dados aqui para vocês, 41% da população tem abastecimento de água, então a gente está falando aí de bastante gente que não tem acesso à água, né? Mais de 10 mil pessoas sem acesso à água tratada. Então, é um número bastante importante. Quase 50% da cidade não tem coleta de lixo. Essa é a realidade de Cruz do Espírito Santo. E aí, Gil, pergunta para você, né, dentro da sua visão, da sua experiência, como que a gente pode ajudar essa cidade a ser uma cidade melhor para as pessoas? E aqui a gente sabe, não é o nosso objetivo, não é apontar nenhum gestor, mas sim sermos ferramenta, caminhos para que a gestão pública ofereça esse serviço que a gente tanto busca para as pessoas de uma forma, né, menos desigual. Igual a gente sabe que quase uma utopia, mas menos desigual. Primeiro, Vinícius, eu acho que 1985 foi quando o município de Cruz do Espírito Santo, e eu fico muito à vontade de dialogar sobre este município, porque eu tenho uma participação lá do ponto de vista da organização social, do ponto de vista da questão da agricultura, porque é um território onde a agricultura é muito presente, principalmente a agricultura familiar, e nós temos não só Gilcélia Figueiredo enquanto profissional da agronomia, mas Gilcélia Figueiredo enquanto profissional, enquanto gestora que fui do MDA, do Ministério da Agricultura, e também o nosso presidente Renan. Nós temos essa capacidade, e aí é onde reside a importância do nosso sistema profissional de fazer essa interlocução, né, com os territórios, com os municípios, né, nos colocarmos à disposição para gerar cada vez mais, não só a presença do engenheiro, do agrônomo, do geocientista, mas dizer àquele território, àquele município que nós podemos contribuir, né? E como você colocou esses números, certo? Mostra que mesmo ao longo dos anos, 1985, né, a cidade foi dizimada pela enchente, né? E teve um olhar todo especial do ponto de vista governamental, mas esse olhar foi insuficiente para contemplar a plenitude da sua população dos direitos básicos. Nós estamos falando de que mais da metade da população de Cruz do Espírito Santo não tem os direitos básicos que o cidadão, que está contemplado na Constituição Federal, né, que é abastecimento d'água, água tratada, saneamento, né, a questão coleta de lixo, e também, que não foi pautada aí, segmento expressivo da população de Cruz do Espírito Santo está no contexto de insegurança alimentar, mesmo o território, o município, tendo uma ênfase muito grande na agricultura familiar, que possibilita o sustento, né, e a sobrevivência do seu povo, né? Mas o que nós podemos fazer é, primeiro, dar visibilidade a essa situação, então, são o Brasil que o Brasil não conhece e que muitas das vezes, né, são invisíveis do ponto de vista do Estado e do Brasil como um todo, do governo federal, né? Então, dar visibilidade, aí reside a importância desse olhar do nosso sistema, não só para as capitais, mas para esses territórios onde os índices são, eu diria, até alarmantes, né? Porque nós estamos no século XXI e temos municípios onde não tem água tratada, onde não tem saneamento básico. Então, isso é uma coisa que nós, não só engenheiros, mas gestores, nós temos que nos indignarmos. E eu, como cidadã, eu sempre pauto essas questões e essas urgências, né? Agora, o que nós podemos fazer enquanto Cruz do Espírito Santo, e aí também é inegável que teve alguns avanços. Quando nós estivemos lá no município, nós tivemos a participação e o convívio com um profissional de engenharia. Eu vou chegar nessa pergunta. Não pode, não antecipa. O José já está querendo me atrapalhar aqui, Renan. Pô, vou trazer para o Renan aqui a mesma pergunta de preocupação. E aí nós vamos chegar no contexto da engenharia e de Cruz do Espírito Santo, que é um pouco diferente de outras cidades, o que traz esperança para a gente. Exato, porque tem alguns recortes que diferenciam, né? Exatamente. Entendeu? Renan, sua preocupação, você que é um cara que conhece Cruz, quando eu falei da possibilidade de ir para lá, o Renan falou, pô, aqui do lado, vamos,
a gente precisa aí, que foi um entusiasta, o Renan, ele, na hora, assim, depois até compartilha as mensagens aí com as pessoas, mas na hora falou, cara, vamos porque precisa. Qual a sua preocupação e os caminhos que a gente enxerga aí, Renan, você que é autoridade, presidente do CREA, que a nossa estrutura local, né, o Confea, não consegue chegar em Cruz sem ser por meio do CREA, sem ser por meio desse braço que nós temos? Qual a sua preocupação e as possibilidades de caminho? E aí depois eu volto para Gil para falar um pouquinho das outras situações. Na verdade, presidente, nossa principal preocupação, né, teoricamente, é a interseção de dois grandes problemas, qual vocês já falaram, né? O primeiro é o risco de enchente que aconteceu em 85, apesar de diversas ocorrências de engenharia, como barragens, melhoria de drenagem, foram realizadas durante todos esses anos, mas um município que ele tem sua localização geográfica ocorrendo às margens de um grande rio, é uma preocupação que a gente sempre vai ter, essa questão da enchente, conforme já aconteceu em 85. E o outro problema é a falta de saneamento básico, como o senhor falou no bloco anterior, porque a somatização desses dois problemas dá uma alta vulnerabilidade lá no município. E aí a gente vai para os dados que foi apresentado, como o senhor falou, 41% da população tem abastecimento d'água. No entanto, mais da metade da população não tem esse abastecimento, ou seja, isso é uma preocupação muito grande, porque são mais de 10 mil pessoas aí sem acesso à água tratada, como bem relatado, né? Imagine durante uma enchente, que aí essa estrutura ainda vai piorar mais ainda, então potencializará, né, esse surto aí de falta de água, inclusive vinculado a doenças e problemas hídricos. Então, essa somatização aí causa uma preocupação muito alta. Também temos outros índices aí que nós conseguimos identificar lá na nossa visita. A coleta de lixo, que atende apenas a 47% da população. Isso é uma preocupação muito forte, né? Porque o resíduo descartado, ele sendo descartado de forma inadequada, inclusive atrapalha até essas obras de drenagem que vem sendo feitas aí para melhoria e benefício em relação a enchentes. E aí você transforma uma pequena chuva, em um risco iminente de enchente, no qual a própria drenagem deveria ter resolvido, mas os resíduos descartados inadequadamente podem criar esse problema, né? E aí a gente remete à memória de 1985, onde lá presencialmente no município nós vimos ainda que a população ainda ecoa aquela enchente daquela época, e familiares e amigos da época perderam seus bens, muitos perderam sua saúde, e aí a gente ficou com a sensação de insegurança, somado a esse problema atual de saneamento, de coleta de lixo, e eu acho que é a nossa maior preocupação hoje, para que a gente possa tentar ajudar o município para resolver esses problemas. Boa, Renan. Agora sim, Gil, contextualizar, né? A gente tem engenharia capaz de resolver esses problemas. Nós temos hoje esses problemas que prejudicam tantas pessoas, em outros lugares, de alguma forma, eles evoluíram e não é nenhuma situação de exceção ou um cenário extremamente diferente de outras realidades brasileiras. E a gente tem dificuldade de fazer essa engenharia, essa solução ser aplicada na prática, que é a realidade dos municípios que têm uma condição parecida. Mas lá a gente achou um ponto de esperança ali, né? E aí eu queria não só que você falasse o que a gente já começou aqui, né, dessa esperança, mas também de compartilhar um pouquinho da dificuldade, né, local, mesmo tendo esse caminho possível, que é o que a gente conversou lá. Pode ficar à vontade. Não, Vinícius, o que a gente percebe, e aí também não é privilégio de Cruz do Espírito Santo, mas de outros municípios, acho da maioria dos municípios, que quando você tem um engenheiro, né, um profissional das áreas tecnológicas na equipe técnica, né, faz a diferença, porque começa a ter uma visão de planejamento. Foi o que aconteceu lá. Lá a gente encontrou... Exatamente, que nos possibilitou
ter uma visão holística do município, ter uma visão do que está sendo planejado, né? E o que falta ser planejado, né? Então, quando você tem a presença desse profissional, né, do engenheiro das áreas tecnológicas, e no caso de Cruz do Espírito Santo foi o engenheiro Henrique, né, que nos recebeu com muita... Abraço, Henrique, obrigado, viu, cara? Muita cordialidade. Eu quero aqui também fazer um agradecimento todo especial a ele, né, que está fazendo a diferença, mas também não se faz milagres quando se tem dificuldades, não só do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da integração do município com o governo do estado, com o governo federal, do ponto de vista da formulação e elaboração de projetos visando a captação de recursos, porque o município em si, ele não consegue dar conta, né, de todas as ações necessárias do ponto de vista estruturante, do ponto de vista das políticas sociais. Então, é necessário se criar não só uma mentalidade de planejamento, mas também uma mentalidade de que a presença de uma equipe técnica é fundamental para a captação de recursos, através, logicamente, da elaboração de projetos bem feitos e buscar, junto ao governo federal, junto ao governo do estado, aos devidos recursos necessários. Você colocou, e também o presidente Renan colocou com muita propriedade, a questão do déficit, né, de saneamento, a questão da coleta de resíduos, a questão do abastecimento d'água, mas nós também temos outros déficits, né, no município, como o déficit habitacional. Nós temos uma carência, né, e eu digo isso, volto a dizer, não só com a propriedade de quem dialoga com os agentes municipais, mas também de quem conhece a realidade do município. Nós temos lá no município um déficit habitacional muito forte, né? Então, você vê que todas as ações que são identificadas necessárias para construir, presidente Renan, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável do Estado estão linkados com as ações de engenharia. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quando você fala em saneamento, engenharia. Quando você fala em coleta de resíduos, engenharia. Quando você fala em habitação popular, engenharia. Quando você fala em segurança alimentar, né? Engenharia. Agronomia. Engenharia pura, né? E aí, engenharia Renan, na veia. Emprego, oportunidade, solução na veia. Emprego, tudo. Dentro desse olhar, Renan, de que a gente tem um profissional lá, a gente tem uma preocupação, tem uma sustentação técnica ali acontecendo, e você como autoridade da engenharia no estado da Paraíba, né, esse estado que você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por tudo que está acontecendo na Paraíba, qual ou como a gente consegue, né, por meio do CREA, por meio desse corpo, né, robusto, ajudar essa estrutura reduzida técnica que tem na prefeitura a evoluir os serviços, né, no seu olhar, como profissional e como liderança, tá? Presidente, na verdade, o sistema, né, Confea CREA, ele primeiro tem o dever de orientar e de estar presente, né? Nós podemos acelerar diversos processos prioritários para ajudar a gestão, como planejamento, como apresentar metas, apresentar estudos, né? E esse suporte técnico direto, especialmente a esses municípios de baixa capacidade de engenharia, é muito importante o sistema estar presente, né? O CREA, em particular, ele pode orientar, sim, o gestor sobre as melhores práticas de planejamento, fiscalizar para que a gente possa garantir que as obras sejam feitas com qualidade técnica, né? Mobilizar a sociedade e os profissionais para que essa urgência, por exemplo, de Cruz do Espírito Santo, tanto no saneamento como na coleta de resíduos, ela seja uma prioridade municipal, estadual e até nacional. Então, nosso sistema tem esse papel fundamental de atuar junto aos municípios, junto ao próprio Estado, para que a gente apresente essas necessidades, apresente soluções. Não adianta chegar só para ser mais um órgão cobrador, mas a gente tem que ser um órgão que possa auxiliar, mas auxiliar apresentando a importância da engenharia, apresentando a importância do profissional dentro da gestão,
para que esse planejamento seja feito e possa sanar essas prioridades aí, como de saneamento, de coleta de resíduos, de abastecimento de água, porque se a gente conseguir essa contribuição, a gente vai mostrar ao mundo real a importância real do nosso sistema com fé e CREA. Acho que, complementando aqui, eu acho que a gente precisa estar próximo, né? Então, o fato de irmos lá, estarmos lá, né, no local, conversando com o secretário, com o Henrique, né, colocando o sistema à disposição e construindo caminhos, né, lembrando que o sistema é um universo de possibilidades. A gente, por exemplo, investe em entidades de classe que podem, né, mesmo você não tendo uma entidade de classe ali na localidade, mas podem promover esse debate. A gente tem aí um recurso hoje, que é o recurso do próprio profissional, que a gente retorna para as entidades para que elas promovam esses debates. O Congresso nosso, Nacional de Profissionais, esse ano, foi voltado para que os nossos profissionais que fazem parte olhem para os problemas da cidade. Não adianta você ficar discutindo, às vezes, problemas, a guerra no Oriente Médio, e a gente não contribui com a nossa formação técnica para solucionar o problema da nossa rua. Então, acho que essa mudança de olhar, Renan e Gil, acho que já é um passo importante. É claro que a gente precisa evoluir bastante. É o início de uma maratona, não é nem de uma caminhada, de que a gente mude o olhar. Parar de discutir só atribuição. Não estou falando que a gente tem que discutir atribuição, mas o sistema não é só isso, só atribuição, só as relações entre CREA e CONFEA. Não é só isso. Nós somos os elementos, aqui foi dito várias vezes, que podemos ajudar as pessoas a ter um serviço melhor na vida delas. Eu acho que o sistema, ele precisa realmente, com a autoridade que tem, se posicionar. Né? Doa quem doer. Né? Se o gestor não gostar, e não tem essa, a gente está aqui, a gente não tem lado político, a gente não tem preferência, a gente só quer que o cidadão tenha um bom serviço e aí que a gente possa ajudar nisso. E eu Lógico, acho, Vinícius, que Renan, presidente Renan, que a gente tem que protagonizar, né, os espaços de debates, os espaços que são criados do ponto de vista da organização social. Porque quando a gente participa nesses espaços, seja as conferências municipais, seja os conselhos de direitos, nós temos nos municípios, nós temos nos estados, os conselhos municipais, estaduais de meio ambiente, das cidades, desenvolvimento urbano. Então, quando a gente participa desses espaços de formulação e também de decisão, porque esses espaços, esses conselhos de direitos são conselhos deliberativos que deliberam a política, seja urbana, seja da agricultura, seja do meio ambiente, delibera a política daquele município, daquele território, daquele estado. Então, quando a gente criar essa mentalidade, nós, enquanto profissionais, enquanto representação do sistema CONFEA-CREA, criarmos essa mentalidade de participar, né, como profissionais, como cidadãos, nesses espaços, nós vamos estar não só visibilizando a importância das nossas profissões, mas também contribuindo na formulação de políticas públicas, do ponto de vista do nosso conhecimento técnico. Perfeito. Então, isso agrega valor, isso nos coloca dentro da nossa grande missão social, de se eu estou nesse espaço de decisão, nesse espaço social, institucional, certo? Dando minha contribuição técnica para que nós possamos construir essas ações. E, logicamente, que isso vai chegar na ponta com a qualidade, né, técnica necessária para dar visibilidade e dar viabilidade a essa política social. Então, eu acho que nós temos um grande caminho a percorrer. É como o presidente Vinícius diz, não é uma caminhada, não é uma corrida, é uma maratona, mas nós estamos iniciando essa caminhada. E volto a dizer, transformar o nosso sistema. O nosso sistema precisa ser mudado, mas ser transformado. Tirarmos essa compreensão, essa concepção, melhor dizendo, de bolha. Precisamos cuidar da nossa economia interna, mas precisamos cuidar deste Brasil que nós estamos começando a conhecer. Um Brasil que precisa do nosso conhecimento técnico, precisa das nossas ações e precisa cada vez mais de um olhar diferenciado, buscando a melhoria da qualidade do nosso povo. Nós não podemos
dizer que eu, como engenheira agrônoma, se me permite, presidente Vinícius, eu, como engenheira agrônoma, dizer assim, no município de Cruz do Espírito Santo, tem uma legião de pessoas que estão dentro do contexto de segurança alimentar. Sim. Isso não pode ser uma área de conforto, né? Isso pode e tem que ser um desafio, seja para o CREA da Paraíba, seja para nós enquanto profissionais, seja para o gestor municipal, para o gestor estadual, para o gestor federal, porque enquanto uma pessoa no país estiver em situações de segurança alimentar, nós não podemos estar numa área de conforto. Perfeito. Renan, caminhando aqui para o nosso final, o que eu pediria para você? Né? Você, como presidente do CREA, é um órgão técnico, né? Uma instituição respeitada, mas tivesse que deixar aqui uma orientação para prefeitos como o prefeito de Cruz do Espírito Santo, no caso acho que é uma prefeita, né? Isso. Mas é claro, não destinado especificamente, Espírito Santo ilustra uma realidade do país que é muito diferente e que ninguém conhece, mas também para o cidadão que às vezes se acostumou com um serviço que não funciona, né, e acha que aquilo ali é normal. Qual é a sua mensagem? E aí, para a gente já encaminhar para o nosso final, depois eu passo para a Gil. A mensagem, presidente, a mensagem é de responsabilidade, de parceria e de cooperação, né? Se a gente pegar Cruz do Espírito Santo, ele é o espelho do Brasil. O espelho do Brasil que o Brasil não conhece, né? É uma cidade onde a água ela foi um paradoxo. Falta para beber, né? Porque menos da metade tem acesso, mas quando chove, ela vem para destruir. Então, é o que a engenharia precisa contribuir para que isso não aconteça. Então, não podemos aceitar, presidente, um país com a capacidade técnica que temos, com a nossa engenharia, ele continue convivendo com suas dores, né? O saneamento básico não é custo, é investimento. A contratação de engenheiro, de agrônomo, de geocientista não é custo, é investimento. E todos esses investimentos, ele vai trazer à sociedade dignidade e prevenção de tragédias. Então, o recado que eu quero deixar, tanto para os gestores, como para a sociedade, como para nossos profissionais. Usem a engenharia, usem ela para que a gente possa realmente chegar ao patamar que o Brasil merece. Acho que eu não vou nem comentar, porque o Renan resumiu de maneira muito perfeita e assertiva e cirúrgica. Gil, fica à vontade. É a mesma pergunta e pedido para você. É lógico. E o seguinte, o CEP, né, e a gente estava discutindo agora na plenária, os congressos estaduais, nos permitiu, né, chegar não só a partir da realidade local, mas nos permitiu ter essa radiografia, essa fotografia, né, do estado da Paraíba, no nosso caso específico, né? E a partir desse conhecimento, dessa realidade, é o que o presidente Renan diz, a responsabilidade técnica e social. Agora, no caso de Cruz do Espírito Santo, eu quero aqui demonstrar e registrar, certo, a resiliência da população de Cruz do Espírito Santo. É um povo trabalhador, um povo resiliente, que sobreviveu a uma enchente que dizimou o município, né? E consegue, com alegria, se reinventar a partir da sua organização social, a partir dos seus espaços de debates coletivos, né? E nós estamos, enquanto sistema CONFEA-CREA, estamos à disposição, mas essa disposição, presidente Renan, presidente Vinícius, e de forma muito especial toda a população, não só do Brasil, mas de forma especial de Cruz do Espírito Santo, essa nossa disposição ela tem que ser algo real. Sim. Algo real. Eu acho, Renan, que nós precisamos retornar à Cruz do Espírito Santo e nos colocarmos à disposição, né? Dizer o que é que nós podemos fazer, como nós podemos executar dentro das nossas prerrogativas legais, mas também podemos romper as amarras do legalismo. Dizer, nós estamos aqui para construir algo melhor. Perfeito. Agradecer Gil e Renan pelo tempo, pela participação, por me acompanharem lá.
por entenderem que é necessário, pelas falas, pela conscientização que é um processo. Eu tenho dúvida que essa aproximação do CREA, do sistema como um todo, dessas realidades vão resultar em caminhos e um bom serviço no médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma. Convidar todo mundo para acompanhar a série O Brasil que o Brasil não conhece no nosso YouTube do Confeia, tá tudo lá. Quiserem conhecer um pouco mais, esse episódio está indo pro Spotify, mas quiserem conhecer um pouco mais dessa realidade do que a gente viu lá, tá disponível para todos. Renan, um grande abraço, meu irmão. Fica aí com Deus, obrigado. Precisar, você sabe que você pode contar com a gente. Gil, brigadão. Obrigada, Beijo. estamos juntos nessa caminhada. Sem dúvida. De transformações. Um abraço e uma satisfação sempre assim, servir vocês. Abraço, Fica até com logo, Deus. até a próxima.